Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre a curiosidade, sobre como cultivar e explorar no seu filho. Toda criança já nasce com esse instinto curioso de querer conhecer as coisas. Desde bebê podemos observar que a criança observa tudo ao seu redor, é movida pelos sons que acontecem à sua volta e conforme vai se desenvolvendo, também vai ali por meio da sua curiosidade explorando o mundo. Começa a rolar, a engatinhar, na maioria das vezes em direção a alguma coisa interessante. Podemos observar que a curiosidade está lá desde recém-nascido como um aliado muito importante no desenvolvimento das crianças. É ela que permite, nesse primeiro momento, a criança começar a ter um desenvolvimento mais potente dos seus estímulos sensoriais. Por que eu estou falando que desde bebê a criança começa a desenvolver os seus estímulos sensoriais? Porque a criança ela não nasce com a sua visão, a sua audição, com os seus sentidos completamente desenvolvidos. Ela vai desenvolvendo ao longo do seu crescimento. E essa curiosidade inata que a criança tem, vai ajudando ela a desenvolver mais isso. Conforme ela vai se esforçando para enxergar o que está ao seu redor, ela vai ali também desenvolvendo o seu sentido de visão, assim como os outros sentidos. O problema é que na grande maioria das vezes nós reduzimos essa capacidade da curiosidade de uma forma negativa. Colocamos essa capacidade como uma certa fofoca e acabamos reprimindo essa capacidade no nosso filho. Quando ele se coloca diante de uma situação de forma curiosa, o adulto, na maioria das vezes, para essa criança. Ele acaba tolhindo a criança, né? E a gente acaba usando o termo: isso não é da sua conta, isso não te interessa, isso não é seu. E tudo isso vai fazendo com que a criança vá perdendo essa capacidade, porque ela vai reprimindo tudo isso dentro dela, porque isso é visto de uma forma negativa e muitas vezes ela até sofre determinada punição por isso. Então, nós precisamos estar atentos a essa curiosidade, entendendo que essa curiosidade da criança não é algo negativo, mas é simplesmente o desejo de conhecer. E isso é valioso e importante. Vamos pensar comigo. Uma criança curiosa, ela tem muito mais capacidade e possibilidade de aprender do que uma criança não curiosa, porque essa curiosidade enquanto capacidade envolve diversas habilidades. Habilidades que são elas: a capacidade de analisar, capacidade de refletir, de questionar, de se colocar diante das coisas e com isso exercitar a sua capacidade de compreensão e assim ampliar o seu repertório de conhecimento. Uma criança que não tem essa habilidade explorada e estimulada, ela perde a oportunidade de fazer todas essas conexões e todas essas habilidades, de explorar todas essas capacidades. Então ela perde ali a chance de analisar os fatos, de refletir sobre ele, porque para uma criança se colocar e questionar um fato, antes disso, ela analisou, ela refletiu para chegar ao ponto de não entender e querer questionar. Ela fez-se entender para um adulto ou para uma outra pessoa, questionando, e assim também pôde fazer o exercício de compreender aquela explicação. Então, quanto mais curiosa a criança é, mais ela vai desenvolver diversas capacidades mentais que ela possui. Mas, como de fato, então, na prática, nós podemos ajudar a explorar essa capacidade dos nossos filhos? Vou colocar aqui 7 pontos que considero fundamentais para que essa habilidade, para que essa capacidade seja explorada. O primeiro ponto é o diálogo. Precisamos criar o hábito de conversar com nossos filhos. Estabelecer um diálogo e não só dar comandos, dar ordens ou fazer proibições. Precisamos estabelecer diálogo com ele, conversar sobre as coisas do cotidiano, conversar sobre as coisas que estão acontecendo em casa,
conversar que agora eu vou fazer a comida, conversar durante o preparo, o que eu estou fazendo, o que vamos fazer, mas também conversar com ele em momentos de brincadeira. E não só explicar a brincadeira e dar o comando do que ele tem que fazer, por exemplo, um jogo de bola. Não só sentar na frente dele e falar para ele, joga para mim e quando eu jogar para você, você pega. Mas durante todo esse processo, ir dialogando com seu filho. Olha, a bola está chegando. Olha, joga para mim agora. Olha para onde a bola foi, que legal! E assim, ir cultivando no seu filho essa capacidade do diálogo, para que ele possa se colocar, para que ele possa compreender todas essas funções, inclusive da fala. Segundo ponto é mostrar coisas a ele. Mostrar as coisas é fundamental para que ele possa compreender e contextualizar aquilo que nós estamos falando. Fica muito mais concreto para o nosso filho, que ainda é uma criança e está construindo o seu processo de conhecimento do mundo, se a gente, ao falar sobre determinada coisa, se assim for possível, mostrarmos essa coisa a ele. Então, se estamos falando sobre algum alimento, eu posso mostrar esse alimento. Se estamos na rua, passando por algum lugar, eu preciso mostrar e mostrando e sinalizando para ele as coisas ao redor. Isso vai fazendo com que ele tenha um olhar atento, vai despertando o olhar dele para as coisas que estão ao redor dele, fazendo compreender que existe conhecimento por trás de tudo isso. Terceiro ponto é explicar coisas novas para o seu filho, trazer novidade, colocar para ele conceitos novos, explicações novas sobre o mundo, sobre as realidades ao seu redor. Tudo isso é muito importante. Não menospreze a capacidade do seu filho em compreender as coisas. Ele é capaz de compreender. E você precisa explorar tudo isso, trazendo novidade, para que ele possa entender que o mundo é muito maior do que aquele ambiente em que ele vive. E isso vai fazendo com que cada vez mais o seu cérebro vá trabalhando de forma a entender que ele tem muitas coisas para conhecer, muito além daquilo que ele já conhece. Isso tudo vai instigando o seu desejo de conhecimento e a sua curiosidade. Quarto ponto é dar valor aos questionamentos das crianças. Questionamentos que podem vir de forma oral, para aquelas crianças que já têm a sua fala desenvolvida, ou questionamentos que muitas vezes a gente nem vê como questionamento, quando são questionamentos não verbais, daquelas crianças que ainda não desenvolveram a fala. Então a criança, ela tá com um objeto na mão, ela muitas vezes te mostra esse objeto e na maioria das vezes pode acontecer de você pegar o objeto, porventura não ser um brinquedo, pegar o objeto e não explorar a potencialidade que aquilo ali tem enquanto conhecimento. Às vezes, para nós, é simplesmente um lápis ou qualquer outro objeto, mas para a criança é uma novidade. Então, quando ela coloca para você essas novidades, você precisa valorizar e explorar. Assim também quando são questionamentos verbais, onde a criança te pergunta alguma coisa que muitas vezes para nós adultos que já temos um leque de conhecimento muito maior, é uma pergunta muitas vezes óbvia ou sem importância, mas entender que para a criança aquela pergunta é muito importante, faz parte do seu processo de conhecimento de mundo. E tudo isso vai ajudando ela a querer saber mais, porque se eu valorizo, ela entende que é importante, que é bom e ela vai querer cada vez mais saber mais coisas. Quinto ponto é criar expectativas. Criar expectativas no seu filho, de forma que ele possa, na sua cabeça, criar possibilidades do que virá a acontecer. Criar expectativas no dia a dia, nas realidades cotidianas. Vamos tomar banho. Será que no banheiro aquele brinquedo ainda estará lá? Ou o que será que teremos hoje na hora do almoço? Eu chamo esse ponto de cultivo do será, né? Colocarmos o será em uso com o nosso filho.
Será que vai ser isso ou será que vai ser aquilo? Será que vai começar agora? Será que agora nós vamos a tal lugar ou será que vamos depois? Diversas formas de colocarmos essa expectativa diante do nosso filho. Cultivar o será. Fazer com que ele pense, fazer com que ele analise, fazer com que ele possa gerar na cabeça dele possibilidades daquilo que porventura vai vir a acontecer. Isso gera nele um imaginário de possibilidades muito favorável para a sua curiosidade. Sexto ponto, devolver para o seu filho as perguntas que ele faz a você. Não desmerecendo, como falamos da importância, mas colocando para ele, para que ele possa se sentir capaz de mostrar se ele sabe ou não sobre aquele assunto. Porque as perguntas que os nossos filhos nos fazem, elas na maioria das vezes têm duas funções. Ou elas vêm em forma de pergunta para conhecer algo novo, porque ela não entende aquilo que ela está vendo, ou ela vem como uma necessidade de validação do seu próprio conhecimento. Alguma coisa que ela já entende, que ela já conhece, mas ela precisa confirmar se ela conhece ou não. Então ela te pergunta para saber se a resposta que você vai dar é de acordo com aquilo que ela já construiu de conhecimento. Então é importante voltarmos com a pergunta para a criança, porque à medida que ela responde, ela concretiza ainda mais o seu entendimento sobre aquele assunto. Entenda também que as perguntas que as crianças fazem, que você pensa que ela já entende sobre aquilo, ela pode até entender, mas às vezes ela não entende ainda o suficiente para ela. Então ela deseja saber mais sobre aquilo ali, ou de alguma forma ela sente que aquilo ali tem mais alguma informação que ela ainda não sabe. Então isso é uma grande oportunidade de você ainda assim trazer para ela a pergunta e explorar todas as possibilidades dessa pergunta. É importante também estar atento para não deixar a criança sem resposta, porque muitas vezes também, como ela está em processo, ela não vai saber realmente a resposta. Então, você vai ali, com todo amor, colocar para ela a resposta e aproveitar para explorar ainda mais. Não simplesmente responder é isso ou aquilo, mas é isso e mais aquilo, de forma que você possa proporcionar um conhecimento muito amplo e fazer ela entender que as coisas são ricas de significados e de compreensões. Sétimo ponto, muito importante, é tornar as coisas interessantes para o seu filho. Precisamos fazer com que as coisas do nosso cotidiano, as coisas que principalmente o nosso filho está envolvido diretamente conosco, sejam interessantes para ele, para que ele deseje estar naquela situação, para que ele deseje participar daquele conhecimento, participar daquela construção e assim construa de fato o conhecimento. Porque se não tornamos as coisas interessantes, aquilo não vai fazer sentido, aquilo não vai gerar conhecimento para ele. Então, se você vai brincar, propor uma brincadeira nova, porque você assim acredita que aquela brincadeira vai ser boa para ele, proponha de forma interessante, com entusiasmo. Faça com que ele se sinta envolvido e entusiasmado a fazer aquela atividade ou qualquer outra coisa que você esteja propondo, porque aquilo vai abrir a cabeça dele para as possibilidades daquela brincadeira e isso tudo instiga essa curiosidade, de forma a ele entender que é bom, que eu quero, que eu desejo, que é prazeroso o aprender. Esse é um ponto fundamental. Dentro dos 7 pontos que colocamos, é fundamental entender que tudo precisa ser muito prazeroso para a criança e principalmente precisa fazer sentido na sua vida. Como nós falamos do diálogo e do trazer coisas novas, por exemplo, eu posso trazer para o meu filho conceitos novos, conceitos científicos, se fizer sentido para a vida dela, ou que eu consiga contextualizar de forma a trazer sentido.
um exemplo que aconteceu na minha casa. Acontece várias situações dessa, mas há pouco tempo eu estava na cozinha e é um hábito da Luísa, da minha filha, quando eu estou na cozinha fazendo comida, ela costuma ficar por perto. Ou ela traz os brinquedos e começa a brincar de fazer comida também, ou ela também, com seus brinquedos ou não, pede para a gente contar uma história, uma música. Ela tem 2 anos, hoje ela tem 2 anos e 4 meses, mas ela tem esse hábito já há bastante tempo. Ela sempre gostou muito de história, que também é um ponto importantíssimo para todo esse contexto, para toda essa construção. Então ela gosta que a gente conte história dos livros, mas ela também gosta muito de histórias inventadas. Então quando eu estou fazendo comida, por exemplo, não dá para eu pegar um livro, né, e ir contando, mas eu posso inventar história conforme eu vou cozinhando. E esses dias ela foi para a cozinha e falou: mamãe, conta uma história. E aí eu perguntei a ela, né? Luísa, qual história você quer? Sobre o que você quer a história? Sempre fazemos essas perguntas e ela decide sobre o que ela quer a história. Às vezes são histórias já conhecidas, histórias que ela já conhece, que ela quer que a gente conte de novo. Ou ela sugere alguma coisa. Nesse dia ela falou que ela queria uma história sobre borboleta. Você já se imaginou contando e explicando sobre metamorfose para uma criança de 2 anos? Então, esse dia a minha cozinha virou uma aula sobre metamorfose. Porque quando ela falou que ela queria uma história sobre borboleta, na mesma hora eu comecei a criar, né? Nós também temos nosso imaginário, e ia contar uma história de uma linda borboleta, mas me deu um estalo e a gente precisa aprender a ter esses estalos e aproveitar as oportunidades. E comecei a contar a história da borboleta desde quando a borboleta era ainda uma lagarta. E fui contando toda a história da lagartinha até o momento que a lagartinha faz um casulo, e aí expliquei o que era um casulo dentro do contexto da história, e então ela passa a ser a borboleta e acontece ali o seu processo de metamorfose. E fui ali conversando e explicando para minha filha, e ela ficou encantada com aquela história. Sim, foi uma explicação simples, mas aquilo ali para ela já é uma nova experiência, já é um novo assunto, um novo conhecimento. Então, aprender a aproveitar as oportunidades também é uma grande chance para que a gente consiga levar os nossos filhos ao desenvolvimento mais potencial possível. Mas como estava falando, tudo precisa ter sentido para a criança. Essa história da metamorfose só teve sentido porque ela gosta de borboleta, porque ela queria uma história sobre borboleta. E as coisas precisam acontecer no natural da nossa vida e da vida da criança. Não é pegar a criança, sentar a criança na cadeira, numa mesa e falar: agora vamos aprender sobre metamorfose e explicar os conceitos científicos da metamorfose. Não, é na naturalidade do dia, no prazer do dia a dia e na rotina da própria criança, dentro daquilo que faz sentido para ela. Um outro ponto muito importante que nós adultos precisamos estar muito bem preparados é com a paciência, porque a criança nessa fase, quando começa a descobrir novas coisas, ela começa a querer descobrir novas coisas, ela começa a nos encher de perguntas. E muitas vezes da mesma pergunta. Muitas vezes ela quer ouvir a mesma história. Essa história da borboleta, depois desse dia, já foi contada nem sei quantas vezes. Ela sempre deseja retornar a essa história. E nós precisamos ter paciência com isso, porque isso é um processo de construção da criança. Ela tem essa necessidade nela de entender mais sobre aquilo ali. Nós adultos, como já temos esse leque de conhecimento, muitas vezes nos sentimos satisfeitos em ouvir a explicação uma vez só. E nem sempre também. Muitas vezes precisamos de mais de uma explicação do mesmo assunto. Mas a criança, como não tem esse leque tão grande de conhecimento, ela deseja conhecer cada vez mais aquele novo assunto. Então ela vai te pedir milhões de vezes para ler a mesma história. Isso porque ela precisa. Então tenha paciência, leia novamente. Não significa que também não é importante
propor novas coisas. Mas, mesmo quando a gente consegue propor novas coisas e a gente foca em outra coisa, em um segundo momento, é sempre bom retornarmos àquele assunto anterior. Porque o conhecimento da criança, ele não é fez agora, aconteceu agora e pronto, e acabou. Mas nós precisamos revisitar todas as vezes, sempre que possível. Então, conversamos sobre um assunto hoje, amanhã sobre outro, em outro dia vamos voltar àquele assunto de novo, aquele assunto que foi de outro dia. Aquela história que às vezes eu já li, tem mais de uma semana ou até um mês, já está esquecida, traz ela de novo. A criança vai ter um novo olhar sobre aquilo ali. Então, nós podemos sempre retornar e retomar as atividades que fizemos anteriormente, as histórias que contamos anteriormente. Assim como a criança tem essa necessidade, nós podemos também trazer para ela um novo olhar em outro momento. E tudo isso vai fazendo com que ela seja cada vez mais curiosa, porque ela vai entender que aquela história que ela já conhecia trouxe algo novo. Trouxe algo novo porque ela também é uma outra criança, porque nesse segundo momento ela já tinha outros conhecimentos de mundo, que fez com que ela tivesse outro olhar sobre a mesma história que ela teve lá atrás. Isso acontece muito também conosco. Acontece comigo, acontece com você, eu tenho certeza. De olhar novamente uma situação, de ver novamente um filme, ouvir novamente uma história e dali tirar outro entendimento que não havíamos tirado. Então, tudo isso vai contribuindo de uma forma muito rica para esse processo do seu filho. E entenda bem, hoje, agora, você pode fazer com que o seu filho tenha uma vida muito mais feliz, com um desenvolvimento muito mais potencializado. Uma criança curiosa pode ganhar o mundo, pode explorar e pode conquistar aquilo que ela quiser. Então, explore a curiosidade do seu filho. Faça com que o seu filho deseje aprender, deseje explorar, deseje conhecer.